Olá, Velton, eu sou aluno de engenharia civil na UNS e hoje eu venho apresentando uma conclusão do curso com o tema comparação de custos entre paver intertravado e pavimentação asfáltica. O que levou eu a estar realizando esse trabalho com esse tema foi que, com o tempo, eu comecei a enxergar que na minha região, no sul de Minas, né, é muito comum a gente ver aí condomínios com o paver ter travado como pavimentação, ao invés do asfalto. E com isso, eu quis entender, quis mostrar para outras pessoas também o porquê. Por que que a gente usa o paver ter travado e não pavimentação asfáltica em condomínios residenciais? Então, o objetivo do meu trabalho é a comparação de custos orçamentários entre o paver ter travado e a pavimentação asfáltica. Infelizmente, né? Isso eu comecei a procurar condomínios residenciais e encontrei um condomínio residencial situado na cidade de Virgínia, aqui no sul de Minas, e tive acesso aos projetos, projeto arquitetônico, todos os projetos para a gente conseguir realizar, né, um comparativo orçamentário preciso para esses dois tipos de materiais. Eu consegui chegar ao número aí de 5.823,17 metros quadrados, somente de pavimentação, tá? Isso aí é referente a cinco ruas, esse valor total. Só que para mim estar realizando esse orçamento, eu precisei entender um pouco mais sobre cada tipo de material, também sobre a pavimentação em si, mas depois sobre o paver de travado e a pavimentação asfáltica, para me entender mais e conseguir identificar insumos para estar realizando esse orçamento. O orçamento ele vai ser realizado aí levando em consideração a tabela SINAP, que é uma tabela muito importante e é uma tabela muito usada também pelos engenheiros aí para estar fazendo cálculos e orçamentos. Em qualquer área da construção civil, a gente consegue enxergar aí números com material, mão de obra, para realizar qualquer tipo de orçamento. Entendendo um pouco mais aí sobre a pavimentação, a gente tem, né? A gente tem que a pavimentação aí, ela funciona que a gente tem a parte de alinhamento, a parte de drenagem, depois vem o leito, o subleito, para depois a gente vem preparar o solo, né, para receber a pavimentação. É, O paver ter travado, a gente recebe ele com a camada fina, essa camada aí gira em torno de 3 a 5 centímetros de pó de pedra com areia. Geralmente é usado areia porque é um material mais em conta em comparação com o pó de pedra. E, e esse material, ele é assentado de forma manual, diferente da pavimentação asfáltica. O paver, ele tem a durabilidade aí garantida de pelo menos 13 anos, mínima. Só que para a gente chegar nesses 3 anos, 13 anos aí, tem alguns critérios, né? Porque esse material ele precisa ter um teste. Esse teste de resistência, a resistência à compreensão que fala, né? Esse teste aí, o material ele tem que ter em torno aí de 35 MPa, no mínimo. E a gente fala também em condomínio residencial que é baixo fluxo de veículos. Porque se a gente for falar em alto fluxo de veículos, veículos como carreta, esse valor pode subir até para 50 MPa, tá? Agora, a pavimentação asfáltica, a vida útil dela é um pouco menor, né? Ela gira entre 8 a 12 anos aí. Mas a gente sabe também que na prática, quanto para um, quanto para outro, esse tempo ele diminui. A gente tem aí como norma, ou algumas citações aí que falam que o paver é 13 anos e que a pavimentação é de 8 a 12, mas na prática isso acaba reduzindo um pouco. O concreto asfáltico, né? Esse concreto é um concreto asfáltico quente, tá? Que ele tem até um acabamento melhor, uma durabilidade melhor
e a gente considera aí uma capa de 4 centímetros. Depois de entender um pouco mais sobre cada material, eu consegui identificar o principal insumo de cada um deles, né? Que é o paver intertravado 16 passes, 22 por 11 por 8 centímetros de espessura. Já a pavimentação asfáltica é um concreto asfáltico quente, tá? Uma camada de rolamento, né, de 4 centímetros aí, para realizar esse orçamento. Lembrando novamente que a gente vai realizar o orçamento desses dois tipos de material, seguindo tabela SINAP, com a metragem de 5.823,17 metros quadrados, tá bom? Chegando no orçamento aí do paver intertravado, a gente tem aí primeiro o terceiro item, né, que é o principal item da tabela, porque é o maior e porque é o principal material, que é o próprio paver intertravado, que ele aí tem um valor final de R$ 384.404,92. Se a gente levar em consideração o material também da pavimentação asfáltica, a gente tem um valor de 366.832,12. Entre esses dois materiais aí é de 17.572,80 e gira em torno aí de 4,8% de diferença. A gente tem aí que a pavimentação asfáltica é 4,8% mais barato do que a pavimentação em pavimento travado. Aí beleza, mas a gente tem outros pontos a levar em consideração. E o principal deles é a mão de obra. Porque a gente tem que a mão de obra para a realização do pavimentação em paver totalmente manual, diferente da pavimentação asfáltica. A gente pode verificar aí os códigos 88360 e 88316. A gente tem aí que, com certeiro e servente, a mão de obra é de 23.014,51. É uma mão de obra cara. Em comparação ao pavimentação asfáltica, que a gente tem a mão de obra manual, que é somente o rasteleiro, né? Mas aí eu vou levar em consideração também a vivoacabadora, que também é utilizada para assentar esse material, mas não é uma mão de obra manual, já é uma mão de obra mecanizada, né? Então, se a gente juntar esses três itens aí, a gente tem que a mão de obra para assentamento da pavimentação asfáltica é 12.602,55. Aí está a primeira diferença alta que a gente tem aí, que é uma diferença de 82,5% mais barato o asfalto em comparação ao paver ter travado, né? Então, levando em consideração aí o orçamento total dos dois materiais, a gente conclui aí que o paver intertravado, ele tem um valor final de 451.125 para realizar a pavimentação de 5.823,17 metros quadrados, que sai um valor de 77,47 o metro quadrado. Já para a pavimentação asfáltica, o orçamento cai para 391.995,56, um valor aí de 67,32 por metro quadrado. Então, a gente tem uma diferença aí de R$ 10,15 por metro quadrado, uma diferença absurda. Essa diferença final aí é de 15,8%. A pavimentação asfáltica é 15,08% mais barata que o paver intertravado. Só que a gente não pode levar isso em consideração. A gente conclui que, do ponto de vista financeiro, o custo inicial da pavimentação asfáltica é muito mais vantajoso que a pavimentação em pavimento travado, porque a gente conseguiu enxergar nos orçamentos que a gente tem um desconto aí de 15,08%, em comparação ao outro. Porém, a gente tem que levar em consideração outros pontos para concluir, né? Que é, por exemplo, paper ter travado,
ele é um material reaproveitável. O que que quer dizer isso? Em manutenções futuras, a longo prazo, se a gente for precisar substituir esse material, trocar esse material, ou ter que fazer algum tipo de manutenção da rede pluvial, a gente pode retirar esse perfil travado e depois recolocar. A pavimentação asfáltica é diferente, a gente não consegue fazer isso. Depois que a gente cortou, que a gente tirou a pavimentação asfáltica, a gente precisa vir com um pavimento novo, a gente precisa vir com maquinário novo. Paver não. Paver é todo manual, a gente tem mão de obra fácil de se encontrar. Então, uma pessoa pode tirar, depois da manutenção feita, ela mesma recoloca. Já a pavimentação asfáltica não, porque ela demora alguns dias. A gente tem que trazer maquinário para estar recolocando esse asfalto, refazendo esse asfalto, o retocamento asfalto, né? Então, aí, se a gente levar em consideração aí o custo, né, a longo prazo, a gente tem que o paver ter travado, ele compensa bem mais, né? Por conta desses motivos aí. Tanto a vida útil do paver é maior, quanto o reaproveitamento do material é maior. A gente tem um monte de obra disponível na região nossa para estar fazendo essas manutenções. A pavimentação asfáltica, a gente não tem tanta mão de obra disponível aqui na nossa região. Então, se a gente aí for levar em consideração o custo inicial do ponto de vista financeiro, a gente tem que a pavimentação asfáltica é mais barata. Agora, se a gente for levar em consideração os custos a longo prazo e as manutenções futuras, a gente tem aí que o paver em relação ao asfalto, ele é muito mais vantajoso. Talvez por isso seja um dos principais motivos da gente escolher hoje o paver intertravado para realizar os pavimentos nos condomínios residenciais aqui da nossa região, tá bom? É isso, muito obrigado.